Boa noite, meus amigos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma live, quinta-feira. Hoje é dia 1º de julho, né? Primeiro dia do mês de julho, às 20 horas. Sejam bem-vindos à nossa live, à nossa palestra, que já já o nosso querido convidado, Flávio Gaudense, estará conosco falando sobre progressão dos Espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos, na parte 1, Questão 114 questão a 114 a 127. 127, ok? Isso. Ele já entrou aí agora, vou até convidá-lo para que a gente possa fazer a oração juntos e conversar um pouquinho com ele. Enquanto isso, entrando aí, né? Boa noite, tudo bem, querida? Boa Boa noite. noite. Boa noite, queridos. Tudo É bom? bom lhe ver aqui no nosso canal. Já me acompanho, viu? Já sigo você aí pelo Coração de Maria já tem um bom tempo. Assisto as suas palestras. Sei de você por Raimunda Gesteira, que é nossa amiga, irmã, companheira aqui de muito tempo. Que bom lhe ver aqui conosco. Sei que você é um homem muito ocupado. Difícil. É Que um grande bom. prazer, viu, Márcia? Obrigado pelo convite. E em seu nome, eu cumprimento e saúdo todos os trabalhadores da Casa de Caridade Coração de Maria. Para mim é uma honra e uma grande oportunidade estar aqui com vocês. Ai, que bom. A gente também agradece. Aqui é o nosso querido AD, né? Também, que Boa vai noite. ficar contigo aí, porque eu vou ficar só um pouquinho para a gente fazer a oração e eu tenho outro compromisso, mas ele vai ficar aí te acompanhando, tá bom? Ó, a Raimunda aí entrando, ó, nossa querida gesteira aí entrando aí, ó, para assistir sua palestra, tá vendo? Coisa Maravilha. boa, tá bom. E aí, eu sempre, ultimamente, eu estou pedindo para os palestrantes fazerem a oração. Para quê? Para poder entrar na egrégora da casa e estar mais à vontade para iniciar a palestra também, né? Tá bom? Pode ser? Você Claro, já claro. Prazer. agradece comigo? Pronto, te agradeço. Amigo e mestre Jesus, nosso Senhor, aqui estamos em uma bela oportunidade, singrando os céus através da oração, buscamos-te, Senhor, na tentativa de recolher do mundo espiritual superior as bênçãos de que carecemos. Reconhecemos não estarmos ainda trajados com a túnica nupcial de que fala a vossa parábola. Razão pela qual, não por mérito, mas por acréscimo de misericórdia, pedimos a tua bênção, a fim de que os teus ensinos possam ser convertidos em vida no nosso cotidiano. Permite, amigo celestial, que todos nós, aqueles que falam, aqueles que acompanham, nessa reunião abençoada,
possamos penetrar no conteúdo profundo da tua mensagem, não a confundindo com o capricho do nosso ego e as exigências das nossas paixões. Sede, portanto, conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, amém. Obrigado pela prece, muito bonita. E o título de hoje, né? Progressão dos Espíritos, capítulo 1, da segunda parte do livro, questão 114 a 127. A palavra é sua. Perfeito, perfeito. Antes das nossas considerações gerais, mais uma vez eu reitero a bênção da oportunidade de estar aqui. Eu gostaria tanto de conhecer vocês e conhecer a casa, né? Ouço falar tão bem dos trabalhos e, para mim, portanto, mais uma vez eu reitero a minha gratidão, a minha grande oportunidade de estar aqui com vocês, tratando de um tema tão interessante em relação à doutrina espírita. Tema esse que está vazado aí em conteúdo importante, em conteúdo que se encontra no Livro dos Espíritos. Eu estou até abrindo aqui o texto de O Livro dos Espíritos, porque gostaria de me fundamentar aqui, a princípio, nas questões iniciais. E dizer que esse tema é um tema muito relevante, porque hoje, quando a gente, por exemplo, debate, fala muito sobre, por exemplo, evolução planetária, por exemplo, progresso dos mundos. Há, inclusive, um texto célebre em O Evangelho segundo o Espiritismo, texto escrito por Santo Agostinho, lá quando, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Santo Agostinho, naquele estilo de orador que ele tem, né, e que tantas vezes ele colabora com a codificação espírita, ele que tem tanta participação, a participação frequente na pleiade espiritual que colabora com Allan Kardec, né? Santo Agostinho, que escreve como se estivesse assim falando em público, né, como um grande orador que ele era quando estava encarnado. E nesse texto, Progressão dos Mundos, capítulo 3, naquela parte de muitas moradas na casa do Pai, quando Allan Kardec estuda as moradas na casa do Pai, baseado inclusive em um texto célebre do evangelista João: credes em Deus, credes também em mim, há muitas moradas na casa do Pai, do contrário, eu vou-lo teria dito. E Allan Kardec, com a sua sabedoria, e esse texto de Santo Agostinho também, de alguma forma, é um desdobramento de progressão dos espíritos, porque nesse texto Santo Agostinho coloca uma coisa muito interessante, que vale a pena a gente refletir, nesse momento que se fala tanto em transição planetária, em evolução planetária, em mudança planetária, que não é o tema nosso, né? E a gente não vai aprofundar muito esse tema agora, senão a gente vai fugir demais. Mas ali fica já claro a posição da doutrina espírita de que, se de um lado os planetas evoluem materialmente, ou seja, condições de vida, condições físicas, condições climáticas, condições materiais, hábitos sociais, alimentação, práticas materiais, Santo Agostinho vai dizer que, moralmente, os planetas só evoluem porque evoluem as criaturas. Na verdade, quando a gente fala que um planeta de provas e expiações, ou um planeta de regeneração, são os espíritos que habitam aquele planeta que são de provas e expiações, ou são espíritos em regeneração. E todo espírito que é regenerado é um espírito que antes foi degenerado, né? E acabou se regenerando. Então, é interessante isso, porque do ponto de vista moral, não são os planetas que evoluem, são as criaturas que progridem, né? Mas, para ser, de alguma forma, assim, fiel ao tema, né, e estabelecer aqui as correlações importantes, né, que dizem respeito ao nosso tema, uma coisa importante aqui, e que me fez pensar quando estava reflexionando sobre esse tema,
um ditado árabe que diz assim: ninguém pode deter a madrugada. Isso é, ninguém pode impedir o amanhecer. Ou seja, criatura nenhuma tem nas mãos o controle do desenvolvimento das coisas. Os espíritos, dizem Allan Kardec, em muitas partes de O Livro dos Espíritos, que se a criatura não decide progredir, ou não escolhe evoluir, ele é levado pela força das coisas, pelo progresso, à semelhança de uma onda no mar que acaba nos afetando. No Evangelho de Jesus, essa colocação está presente quando Jesus diz assim: até João Batista, o reino dos céus era tomado pela violência, ou era assaltado pela violência, a depender da tradução. O que isso quer dizer numa linguagem espírita? Que até João Batista, o que se conhecia na Terra era prova e expiação. Ou seja, os sujeitos ficavam batendo cabeça. Erravam, retornavam para expiar. Erravam, voltavam e voltavam no sofrimento. O que Jesus propõe é uma evolução consciente. Isso é, eu posso aprender piano sozinho, tentando ali nas teclas, né? Mas uma coisa é eu ter uma orientação e agora evoluir com técnica, com consciência, treinando aquilo. Na dimensão moral e espiritual é algo semelhante. O professor de piano é Jesus, que é a referência. Então, uma coisa é eu estar evoluindo, batendo cabeça com erro e com acerto. Eu cresço com isso, eu progrido. O progresso é lento, é devagar. Porque no erro e no acerto, e nos equívocos e nas expiações, o progresso é muito lento, é feito de repetição, né? Repetição de experiências. Mas quando eu decido evoluir conscientemente, quando escolho aquele amor que cobre a multidão de pecados, como escreveu Pedro, né, na sua epístola, na sua carta, aí a gente está em outro nível, aí a gente está em outro processo. Então, tanto do ponto de vista de seres anteriores à humanidade, e aqui eu me lembro da frase célebre de Leon Denis, que mais tarde Joana de Ângeles vai aprimorá-la em Vida, Desafios e Soluções, né? O psiquismo dorme no mineral, sonha no vegetal, sente no animal, pensa no homem e caminha para a sua angelização. Ou seja, em reinos irracionais, o processo é feito através da evolução das coisas, das experiências materiais. Mas chegando na experiência humana, a aquisição de consciência, a aquisição de livre-arbítrio moral, porque o animal, por exemplo, ele não tem livre-arbítrio moral, ele não são simples máquinas, né? Dizem o Livro dos Espíritos. Ou seja, eles têm um livre-arbítrio material, adstrito, limitado às suas necessidades materiais. Mas ele não tem um livre-arbítrio moral, né? Ou seja, ele não tem escolhas éticas, né? O ser humano, o psiquismo, quando entra na humanidade, começa a deliberar, começa a escolher, começa a fazer escolhas, começa a optar, e aí ele evolui pela moralidade. Daí o espírito, depois de desencarnar, ele avalia a sua vida encarnada e assim por diante. Eu estou só fazendo uma introdução, que, aliás, tem muito a ver com esse ninguém pode deter a madrugada, porque o progresso é uma lei de progresso. E é interessante porque quando a gente pega outras partes do Livro dos Espíritos, por exemplo, item 540, tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que um dia foi átomo. Ou seja, há um encadeamento natural das coisas em que tudo progride, tudo evolui, tudo avança. No item 185, o Livro dos Espíritos afirma que da mesma forma que as coletividades avançam, as criaturas avançam, evoluem. E aí quando a gente pega, antes de entrar na progressão dos espíritos, eu sei que eu estou adiantando o Livro dos Espíritos, eu estou indo lá para frente, mas eu vou voltar. Lei de progresso, por exemplo, né? E Emmanuel vai falar isso de uma outra forma, em Pensamento e Vida, que Kardec vai dizer que os espíritos progridem no intelecto, intelectualmente, progresso intelectual e progresso moral. O progresso intelectual aqui, que a obra kardeciana coloca, porque o vocabulário que Kardec tinha no século XIX era um vocabulário relativamente limitado, nós não tínhamos o vocabulário que a gente tem hoje, né? Elástico. Então, é interessante porque Kardec coloca progresso intelectual, e aí tem uma pergunta lá na Lei de Progresso que diz assim, o que é que vem primeiro, progresso intelectual ou moral? E os espíritos respondem, o progresso intelectual antecede o moral, mas este não segue imediatamente, né? Mas progresso intelectual, na obra kardeciana, não é mestrado, doutorado, pós-doutorado, não necessariamente. Progresso intelectual é o progresso do discernimento.
Para eu agir moralmente, eu primeiro tenho que discernir o que é certo do que é errado, o que é moral do que não é. Né? O estudo acadêmico, às vezes, ajuda a ampliar o nosso discernimento, a compreensão das coisas, né? E atuar no mundo de uma forma melhor. Então, o progresso intelectual, por isso que o progresso intelectual, a palavra intelectual aqui é no sentido de discernimento, antecede. Mas é interessante porque Emmanuel vai traduzir isso na obra Pensamento e Vida, dizendo que são duas asas da evolução. A asa da sabedoria, ou seja, do discernir, do compreender, e a asa do amor, ou do sentimento. Ou seja, a evolução moral é a evolução do sentimento, e a evolução intelectual é a evolução da razão. Ora, uma coisa importante que a gente tem que aqui colocar, e que é importante a gente aqui estabelecer, é que o sentido de evolução que o Espiritismo traz, eu não encontro em lugar nenhum. Eu, Márcia, não encontro em lugar nenhum. O sentido de evolução que o Espiritismo coloca. Porque a gente tem, por exemplo, evolução histórica no sentido das ciências sociais. A gente tem a dialética de Hegel, que fala de desenvolvimento histórico, né? Nos processos aí que Marx, mais tarde, vai estudar na sua obra. Mas é muito aquém, o espírito do tempo, Zeitgeist, é muito aquém da complexidade, da sofisticação que a evolução no sentido espírita coloca. A evolução espiritual, no sentido aqui que a doutrina espírita coloca, é muito diferenciado nesse sentido. Agora, uma curiosidade. No Livro dos Espíritos, a gente não encontra a palavra evolução. A gente encontra a palavra progresso, porque era o termo que Kardec tinha na época. Lembremos que evolução vai ser uma palavra muito mais popularizada depois de Charles Darwin, na sua teoria da evolução. Na época de Allan Kardec, essa palavra não era usada. Então, por isso que a gente não encontra no Livro dos Espíritos o termo progresso. Às vezes a gente encontra o termo desenvolvimento. O espírito passa por uma série de desenvolvimentos. Ou então, elaboração. Né? O espírito, antes da fase humana, passou por uma série de elaborações que antecede a humanidade. Mas não fala em evolução, porque a palavra não é uma palavra em voga. Não se usava a palavra evolução. Mas nós, que entendemos o sentido da coisa e não da letra, hoje usamos a palavra evolução. Até porque o termo progresso em nossa língua tem, às vezes, uma conotação de progresso financeiro, de progresso econômico, tem um sentido outro que não era o sentido que Kardec usou. Né? Então isso é super interessante a gente aqui pensar. E claro, quando a gente pensa no progresso dos espíritos, a questão 115, né, que é a questão que eu considero desse item uma das questões mais interessantes, né, desse progressão dos espíritos, que os espíritos, diz Allan Kardec, que o espírito é criado simples e ignorante. Uma coisa importante aqui para a gente considerar dessa tese é que na obra espírita, especialmente na primeira parte do Livro dos Espíritos, né, porque o Livro dos Espíritos tem, digamos assim, 4 partes, né, e cada parte dessa dá origem, inclusive, a uma obra subsequente. Né? Então, a gente tem, por exemplo, nessa segunda parte, que é a parte do mundo espiritual, né, onde já se elabora e já se investiga a realidade espiritual da criatura, uma parte, digamos assim, que vai falar muito da relação dos espíritos com o mundo invisível. Diferente, por exemplo, da primeira parte, que é Deus e as causas primárias, né? Que culmina ali no capítulo Princípio Vital, se não me falha a memória. Né? O livro segundo, a segunda parte, tem o primeiro capítulo que é o mundo espiritual, né? Ou melhor, o mundo espiritual é a parte. O primeiro capítulo é os espíritos, o capítulo 1, espíritos, no qual está presente vários itens, entre os quais progressão dos espíritos. E é interessante porque, enquanto o item 114 diz os espíritos são maus ou bons por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram, a gente sabe que são os próprios espíritos que se melhoram e melhorando passam de uma ordem inferior para outra, né, para o superior. Mas o 115 eu acho sensacional, claro que é uma explicação toda, né, mas os espíritos são criados simples e ignorantes. É interessante a gente pensar que na obra kardeciana, especialmente na primeira parte, na segunda parte não, mas na primeira parte, a palavra espírito, na maioria das traduções, e a tradução de Evandro Noleto Bezerra, a tradução de Herculano Pires,
a tradução do Instituto de Difusão Espírita, de Guilhom Ribeiro, que é uma tradução bastante erudita, né, com palavreados bastante sofisticados, né, conserva essa tradição de Kardec de espírito humano com E maiúsculo, espírito humano com E minúsculo. Tanto é que na famosa questão 23 diz assim, o que é o espírito, é minúsculo, é princípio inteligente do universo. Aí na 76, se não me falha a memória, que definição se pode dar dos espíritos, e já está com E maiúsculo. Os espíritos são seres inteligentes da criação que habitam o universo fora do mundo material. Então, existe o espírito com E minúsculo, é maiúsculo, o espírito com E minúsculo é o princípio espiritual, o princípio inteligente, e o espírito com E maiúsculo é já o ser humano, o espírito que desencarna, que vive o mundo espiritual, que compõe a população desencarnada. Essa progressão dos espíritos já está falando do espírito com E maiúsculo. Mas quando Kardec pergunta sobre a questão se alguns foram criados bons ou maus, antecede a experiência humana. Simples e ignorantes remete a experiências, né, anteriores. E notem que essa é uma questão fundamental da filosofia, porque as escolas filosóficas se dividiram, né? Leibniz, Pascal, Spinoza, né? Tentaram, de alguma forma, estabelecer o seguinte: ora, se há, claro, na concepção teológica da época, né, a alma é criada por Deus no momento do nascimento, então a pergunta é, ou Deus existe e é justo e bom, e, portanto, criou todas as almas iguais, ou Deus não existe, cada alma é criada de maneira aleatória, ao acaso, de maneira diferente. Concluindo com a ideia de que Deus existe, porque esses filósofos eram também religiosos, a grande pergunta é, se Deus existe, a alma é criada no momento do nascimento, por que as almas são tão diferentes? Pergunta, se as almas desde o começo são tão diferentes e se inclinaram para o mal ou para o bem, como é que elas foram criadas iguais? Os filósofos bateram cabeça com isso. Eu sei que tem um processo reencarnatório. Eu sei que tem a ideia reencarnatória que a gente sabe e que eles nem sempre eram reencarnacionistas, especialmente na Idade Média. Mas é uma questão interessante porque ou a alma realmente diferente desde a criação, desde o início, e aí se ela é diferente, existe alguma injustiça. E se ela já é mal inicialmente, foi Deus que colocou o mal. Então Deus é mal e Deus tem o mal em si mesmo. Então veja que raciocínio. Mas se ela é criada igual, da onde é que saiu o mal? Da onde foi que o mal surgiu? Qual é a origem do mal? Se ela foi criada na sua origem de maneira saída de Deus. Ou ela é mal em si mesma, ou Deus colocou o mal nela. Claro. Eu vou ter que sair. Eu vou deixar você com a D, tá bom? Tá, eu vou ter que dar uma saída, eu vou deixar ele com você, tá bom? Tá Já deu uma horário. Um abraço, seja bem-vindo aqui, tá bom? Até a próxima. Obrigado. Em breve, né? Obrigado. Tá bom? Um abraço. Breve, Tchau, claro. tchau. Desculpa interromper, mas era uma necessidade. Não, que isso, que isso. Qualquer coisa me interrompa, Adê. Não se preocupe, pode me interromper. Então, ou a alma traz algum mal em si mesmo, mas aí contraria a ideia divina, a ideia do Criador, ou, de alguma forma, o Criador criou tudo igual, mas por onde de que forma é que ele, de alguma forma, optou pelo mal, e porque uns optam pelo mal e outros optam pelo bem, desde o começo, sendo que são iguais. Esse é um raciocínio que eles bateram muita cabeça. E a gente pode, de alguma forma, bater cabeça também se a gente pensar na origem do espírito. Né? Na origem do espírito. Mas aí, quando os espíritos dizem simples ignorantes, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, a cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos, passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam murmurando e, assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Em outras palavras, o que os espíritos estão dizendo é o seguinte: simples ignorantes, ou seja, sem experiência e, ao mesmo tempo, sem conhecimento, e à medida que eles vão
vivendo a experiência da vida e adquirindo conhecimento, o conhecimento cresce, o livre-arbítrio cresce também. E isso é claro, né? Meu filho, eu tenho um filho de 6 anos, ele não tem o mesmo livre-arbítrio que eu, porque ele não tem o conhecimento que eu tenho. O conhecimento que eu tenho me dá uma liberdade que ele não tem. O repertório dele é menor, né? Então, à medida que a gente conhece as coisas e a gente adquire conhecimento sobre as coisas, o nosso livre-arbítrio também amplia. Agora, imagine conhecer a verdade e também adquirir também não apenas o conhecimento, mas adquirir moralidade. Eu acho que isso que foi que Jesus falou, conheceis a verdade vos libertará, né? Porque o conheceis a verdade vos libertará, não é a verdade que a gente usa como espada para ferir os outros, né? Muita gente entende essa passagem de João dessa forma. Não, a verdade filosoficamente ela é livre. Né? Por exemplo, eu posso dizer, a verdade não depende da minha opinião. Se eu não acreditar na gravidade, na força gravitacional, a força gravitacional existe por si mesma. E ela não precisa da minha opinião para existir. Ela não precisa da minha defesa ou do meu ataque para continuar existindo. Ela é livre de mim. Então, quando eu assimilo essa verdade me liberta. Ou seja, eu fico mais livre interiormente de mim mesmo. Então, quando o que os espíritos estão dizendo é que ele é simples e ignorante, primário, como uma criança, e à medida que ele vai adquirindo conhecimento, o repertório dele aumenta, o livre-arbítrio dele aumenta, e à medida que ele vai fazendo escolhas, o livre-arbítrio dele também aumenta. Então, em verdade, o livre-arbítrio dele é pequeno e vai aumentando à medida que ele cresce. À medida que ele cresce, o livre-arbítrio dele cresce também. É esse o sentido evolutivo, filosoficamente profundo. É interessante que a obra de Kardec, AD, coloca coisas filosoficamente muito sofisticadas em uma linguagem simples. Porque todo mundo que pega o livro dos Espíritos, que concentra um pouco, é claro que não é uma linguagem vulgar, é uma linguagem formal, é uma linguagem elegante, mas é uma linguagem fácil, acessível, que trata de problemas filosóficos muito difíceis, que outros filósofos tentaram debater e tiveram que utilizar um jargão, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de palavras muito difíceis para a gente entender. Então, é interessante a gente pensar nessa ideia, porque, no fundo, o que os espíritos estão falando é que, de alguma forma, na origem, e a origem do espírito, isso é uma coisa interessante que Kardec vai retomar em A Gênese lá na frente. A origem do espírito é desconhecida por nós. Aliás, é desconhecida pelos próprios espíritos que codificaram a doutrina espírita, né? A origem do espírito se perde na noite dos tempos, né? Eles disseram mais ou menos isso. E quando se fala em origem do espírito, fala a origem do psiquismo criado, o princípio inteligente, e também é desconhecida de nós o momento em que do animal o psiquismo entra no hominal. Essa transição do animal para o hominal também é uma incógnita, mesmo para as entidades espirituais superiores. Olha só as coisas que a gente ainda não sabe, né? Que a gente ainda não tem acesso, que o mundo espiritual não tem condição ainda de, inclusive, oferecer para a gente, né? A origem do psiquismo, que aí remete ao Criador, e a origem do espírito humano, quando o psiquismo animal se humaniza, se individualiza, né, se torna realmente entidade humana. Então, essa origem, essas duas origens, são ainda desafios não solucionados. Né? E é interessante que os espíritos colocam Allan Kardec que... e Jesus disse isso, né, na sua mensagem evangélica, né? Nenhuma das ovelhas de meu pai se perderá. É interessante que tem passagens evangélicas claras que contrariam a tese de um destino fixo, irrevogável após a morte fatal. Né? Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá, mas todas elas terão que pagar ceitil por ceitil do que devem. Está claro a ideia de que, no final, é ele o pastor com as ovelhas. As ovelhas podem se desgarrar, mas vão voltar. Então, a ideia ali do processo evolutivo, do processo de desenvolvimento, do processo de crescimento, de amadurecimento, né? Tanto é que no item 116, olha o que Kardec pergunta. Há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Resposta, não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora. Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos.
Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom e tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Olha a colocação que os espíritos fazem. Agora a gente sabe que nessas colocações aqui, os espíritos dizem que o espírito pode estacionar. O que é estacionar? É ficar repetindo experiência. Que, aliás, na literatura mediúnica que a gente tem, é o que a gente mais faz. Repete experiência. Se você pega, por exemplo, as obras de Ivone do Amaral Pereira, né? Obra, inclusive, da própria trajetória reencarnatória dela, né? Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro do Mier, o Drama da Bretanha, né? As reencarnações se sucedem e os sujeitos cometendo os mesmos erros, né? E isso é a história nossa, né? Se a gente for avaliar nossas encarnações, a maioria de nós está cometendo os mesmos equívocos há 500, 600, 700 anos. E muitas vezes com as mesmas pessoas. Né? Repetindo essa experiência. Com um estudante que repete de ano, que não consegue ser aprovado, né? Que não consegue aprender o conteúdo, né? Entender o conteúdo. Então, o espírito ele não retroage, ele não regride, né? Ele não, portanto, involui. Por que não involui, Flávio? Porque aquilo que eu adquiro em termos de conquistas espirituais é patrimônio meu. Ninguém mais tira. Eu sempre faço a comparação, AD, de eu que sei ler, agora tentar desaprender a ler. Não, eu vou fazer aqui uma técnica para eu não conseguir mais ler. Não, a não ser que seja um processo de demência. Mas é do corpo, é orgânico, é cerebral. Mas uma vez eu sabendo ler, eu não tenho como não saber mais ler. Né? A mesma coisa são as conquistas do espírito. Aquilo que eu adquiro em termos de patrimônio é para mim para sempre. Eu me lembro de uma história de José Raul Teixeira, orador espírita. Ele vai dizer que certa vez ele reagiu de uma forma que ele disse: meu Deus, anos no movimento espírita, anos na dedicação do bem. E eu pensei que essa tendência minha já tinha sido superada. E olha, eu depois de anos repetindo o mesmo equívoco. E aí o espírito Camilo apareceu para ele, né? Ele estava muito desanimado, e disse assim para ele: meu filho, se você passar toda a encarnação para superar apenas uma questão, apenas uma imperfeição, e você conseguir, valeu a pena. Porque uma vez que você superar, nunca mais. Uma vez que eu adquiro a paciência, é para sempre. Uma vez que eu adquiro a virtude do perdão, é para sempre. Né? Então, se eu ainda perco a paciência, é porque a minha paciência ainda está... Não é que a paciência seja um botão que aperta, né? Porque tem níveis, né? Eu vou desenvolvendo, então eu tenho um limiar de tolerância, mas eu não tenho a paciência ainda plena. Né? E é interessante que Emmanuel diz que a paciência que eu conquisto é uma virtude que fica comigo mesmo. Porque o sujeito que é impaciente com o outro, ele é o pior algoz dele. Já notou aquela pessoa muito intolerante com todo mundo? Ele é um juiz pior com ele mesmo. Porque a régua rigorosa com os outros acaba gerando nele mesmo conflitos. E a paciência que eu direciono para o outro é um bem-estar de serenidade que eu tenho em relação a mim mesmo. Porque, por exemplo, tolerância é uma paciência com as imperfeições do outro. Perdão é uma paciência com a ofensa que o outro me deu. E é que o outro me ofereceu. Então, a paciência é uma espécie de cimento, né, de muitas virtudes, uma espécie de matéria-prima ali, que está por detrás de muitas virtudes a conquistar. Então, vejamos que os espíritos eles não retroagem, eles não regridem. Uma vez que eles conquistam o patrimônio evolutivo, eles não perdem. Né? Agora, eles podem estacionar, repetir experiência. Eles podem até reencarnar numa situação pior por causa do uso do livre-arbítrio deles, como alguém que se excedeu tanto que, como uma espécie de... Vou usar aqui a metáfora judiciária, a metáfora carcerária, para a gente ter uma ideia, um criminoso reincidente. Alguém que não é réu primário. Então, muitas vezes, a pena para ele é mais limitadora em prol dele mesmo, né? É claro que eu estou usando uma metáfora que é punitiva, mas claro que a proposta não é de uma punição, mas de uma educação, de um desenvolvimento, né? Mas no processo evolutivo tem um pouco isso, né? Então, o espírito, muitas vezes, ele volta, ele reencarna em uma área para progredir e ele desenvolve aptidões, ele aprimora-se naquela aptidão, ele evolui naquelas conquistas, mas se em determinada área
ele não está, de alguma forma, se dando bem, ele não está sabendo administrar, ele pode voltar mais tarde em regime de carência daquilo, para saber dar valor àquilo que ele não deu, para depois, mais sofisticado, mais aprimorado, voltar ao teste. Quer ver uma coisa? Em Memórias de um Suicida, livro do escritor português Camilo Castelo Branco, escritor português, grande escritor de Portugal, que se suicidou, ele próprio se suicidou, ele depois... deixa eu ver aqui, meu celular está carregando. Ele deu um tiro na cabeça depois que ele descobriu que tinha uma doença, né, que ia levar à cegueira, esse grande escritor. E no mundo espiritual ele narra alguns casos, né? E ele chama a atenção de que, por exemplo, o suicida chega no mundo espiritual com a sensação de que ele abriu uma porta falsa, ele abriu uma porta e tentou solucionar uma situação que não soluciona, a sensação de tempo perdido. E o que é interessante, ele vai dizer o seguinte: depois de se recuperar do erro do suicídio, genericamente voltando em uma reencarnação muitas vezes mais limitada, porque ele não soube dar valor à vida física. E aqui, gente, eu estou falando de um modo geral. Cada caso é um caso, mas genericamente falando, ele volta muitas vezes numa limitação, e depois dessa encarnação, ele vai voltar a viver aquele problema que empurrou ele ao suicídio, para ver se ele consegue agora passar pelo teste e superar. Então, por exemplo, se o meu teste foi falência financeira, eu quebrei, eu fiquei numa situação financeira ruim e eu me suicidei, dei um tiro na cabeça. Eu estou colocando aqui a guisa de exemplo, nem todo caso é assim, mas eu posso reencarnar numa próxima com um problema cerebral, porque ao despedaçar a cabeça eu volto com limitações orgânicas, com limitações na área. Depois dessa encarnação, eu volto em uma próxima encarnação com condição financeira e numa experiência reencarnatória que eu vou quebrar para passar pelo teste de novo, para passar pela prova de novo. Então, aqueles que estão reclamando de políticos ruins, vão com calma, porque o político que errou e que desencarnou vai ter que voltar, ser político de novo e consertar o erro que ele fez. Louvado seja Deus. Então, qualquer político, você pensa aí nos grandes ditadores do passado, nos grandes déspotas, eles vão ter que regularizar os equívocos que eles fizeram com o público, com o bem público. Mas esse retorno teria que necessariamente ser aqui na Terra ou poderia ser em uma outra morada do Pai? Pode ser uma outra morada do Pai. E você me fez lembrar uma coisa interessante, Ade. Ele dá você me fez lembrar uma coisa muito interessante, Ade, que é o seguinte: de fato ele pode voltar em outra instância, via de regra. Muitas vezes os espíritos colaboram para que ele repita a experiência no contexto, em que ele viveu, mas pode ser mesmo um exílio. O tema do exílio espiritual é um tema super interessante, que está acontecendo agora. Aqueles que estão muito destoando do padrão ético atual, aqueles que não estão acompanhando o padrão ético atual, pode voltar a reencarnar em uma outra região, em uma instância mais atrasada. Não é que eles atrasaram, eles continuam no mesmo nível deles. Mas para, de alguma forma, serem impulsionados a progredir ali e não atrapalhar o progresso desse planeta que está avançando. E é interessante porque quando Jesus fala das muitas moradas na casa do Pai, Kardec vai dizer: as moradas na casa do Pai não são apenas planetas, mas são diferentes graus do espírito no mundo espiritual, que ele chama de diferentes estados na erraticidade, ou seja, diferentes níveis de consciência. Cada consciência é uma morada na casa do Pai. É um progresso. Olha a progressão dos espíritos, E é interessante porque esse exílio, o tema do exílio, Ade, está presente nas culturas mais antigas, na tradição mais antiga da humanidade. Milton, Paraíso Perdido. A Bíblia fala da expulsão do Éden, Paraíso lá de Adão e Eva. Os livros do hinduísmo, os livros orientais falam desse mito do exílio, da perda de um paraíso que está presente, que é quase que
um conteúdo do inconsciente coletivo, né? Um arquétipo, né? Um padrão universal. Por que isso? Porque nós tivemos habitantes no planeta lá atrás que foram exilados, que eram pertencentes a um planeta mais evoluído, que estavam numa fase que eles trouxeram para cá o progresso intelectual deles, mas como eram espíritos rebeldes, obstinados no mal, e não estavam acompanhando o progresso daqueles planetas, vieram para cá. Mas para cá eles eram muito melhores do que o terrícola. Quem estuda essa tese é o famoso Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, né? Obra antológica da psicografia do Chico, que fala sobre os exilados de Capela, especialmente ele estuda a saga dos capelinos, né? Aquele processo dos capelinos, inclusive explicando de que a nossa cultura atual é o produto de 4 biótipos padrões que foram exilados de Capela. Os hebreus, a cultura hebraica, os egípcios, a tradição do Egito antigo, os arianos, né, que praticamente formaram a cultura europeia e indo-europeia, né, os arianos com a cultura ocidental, greco-romana e assim por diante, e os hindus. Né? E cada um desses biótipos trouxeram as suas virtudes, o seu intelecto. Quando a gente vê, por exemplo, Platão, Aristóteles, pessoas fantásticas, né? Exilados. Maravilhosos, uma inteligência, né? Mas não nos esqueçamos que eram também seres do seu tempo, né? Platão falava que era necessário ter escravos, né? Colocava a mulher como sendo um animal que só serve para a prática sexual, né? E assim por diante. Então, eram espíritos que também tinham as suas imperfeições, embora eram bastante avançados, né? E colaboraram com o progresso desse planeta, e o sofrimento que eles tinham de terem deixado o planeta que eles estavam para reencarnar no planeta atrasado, que era o nosso, fizeram eles evoluírem, crescerem. Olha, Emmanuel trata esse tema de maneira tão interessante e tão bonita em A Caminho da Luz, que a minha opinião, aqui é uma impressão pessoal, eu acho que Emmanuel é um exilado. Porque para ele tratar do exílio espiritual daquela forma, e ele foi senador romano, portanto ariano, né, é provável que ele tenha sido um desses exilados de Capela. Né, porque ele trata com muita propriedade o tema do exílio, né, da expulsão. Então, se você pegar hoje, a cultura terrestre está passando aquilo que Capela passava. Por exemplo, pessoas que estão envolvidas no genocídio, no tráfico de drogas. Se você pega, por exemplo, aqueles grupos terroristas do Estado Islâmico, esses espíritos estão tendo a sua última chance. Não vão encontrar mais ressonância vibratória para voltar a reencarnar aqui. Porque estão muito destoando do padrão em que a gente já chegou. Então terão que reencarnar em outros planetas. Agora imagine esses sujeitos que assassinam as pessoas, como eles colocam os vídeos deles na internet, usando GoPro, 4K, tá? 60 frames por segundo, tecnologia avançada, bomba, etc. Aí reencarna no planeta que ainda come carne crua, que mata o javali e come carne crua, que não tem o fast food, que não tem o delivery do iFood que pede pela internet, que não tem a tecnologia que ele tem hoje, que reencarna num momento ali onde está a sociedade tribal. Para esses Uma espíritos aqui medicina avançada. Uma medicina como está hoje avançada em relação a 300 anos atrás. Exatamente, exatamente. Então, para eles é um sofrimento isso. Né? Então, vejamos, o espírito evolui por fora e evolui por dentro. Por fora, conhecimento, intelecto, recolhe a sabedoria dos outros, aprende, assimila, internaliza lições, estuda, escuta o aprendizado por fora, né? Intelectual, do discernimento, da sabedoria. E por dentro, o trabalho dos sentimentos, o aprimoramento dos sentimentos, que esse que é o mais difícil, né? Como diz Emmanuel, né? Progredir no intelecto é sempre uma horizontal, né? Agora, progredir nos sentimentos é uma vertical. E subir é sempre mais difícil. É sempre mais penoso, né? Então, eu estou colocando aqui de maneira geral, né? Mas é interessante a gente pensar, né, que nós evoluímos e nós progredimos, portanto, com as opções que a gente faz, com as escolhas que a gente faz. Por quê, AD? Porque, muitas vezes, algumas escolhas que a gente faz dói. Por exemplo, perdoar.
perdoar para alguém que tem a tendência de guardar muito rancor não é uma coisa prazerosa. Né? Então, por isso que Jesus falava, no mundo só tereis aflições. Não é aflição de querer sofrer, masoquista, não. É porque toda conquista moral é fruto de esforço. Então, é fruto de algo penoso. Então, para eu, por exemplo, se eu sou muito egoísta, para eu ser generoso, aquilo dói em mim. Né? Se eu sou muito vaidoso, para eu renunciar a essa vaidade, aquilo é um golpe no meu ego. Né? E assim por diante. Então, as escolhas que o espírito faz, as opções que ele faz, muitas vezes vai afetando ele por dentro. Então, eu faço por fora para internalizar por dentro. Eu ajo exteriormente para desenvolver por dentro. E para ir me modificando por dentro. Então, a experiência no mundo material, no fundo, são oportunidades para eu, à medida que eu faço a obra de fora, eu internalize aquilo. Então, por exemplo, Irmã Dulce fez uma obra maravilhosa. Mas mais importante do que a obra dela por fora era aquilo que ela construiu por dentro enquanto ela fazia o que ela fazia. E assim por Chico Xavier, que obra maravilhosa. Mas toda obra no mundo, uma hora acaba. Toda obra no mundo material, uma hora desaparece. Mas aquilo que eu transformo... Divaldo Franco, a Mansão do Caminho, que maravilha. Mas a Mansão do Caminho que Divaldo carrega dentro dele é outra coisa. Enquanto ele fazia a obra por fora, ele foi construindo algo interior. Né? Essa é a progressão dos espíritos. Porque senão a gente acha que a evolução é eu fazer 20 palestras, mais do que o outro que só faz 10, ou eu abrir 3 orfanatos, ou eu fazer eu entrar numa espécie de campeonato de ação social, porque é aí que eu vou evoluir. Né? Não tem nada a ver. Teresa de Ávila foi um dos espíritos mais evoluídos na Idade Média e não fez nenhuma obra social. Mas o que ela construiu por dentro dela, né? Alcione, na obra Renúncia, um dos espíritos mais evoluídos que já pisaram na Terra é Alcione. Alcione, um espírito muito evoluído, reencarnou não numa tarefa coletiva. Ela reencarnou com uma missão de ajudar um grupo de espíritos ligados a ela, familiares a ela. E não fez uma obra social, não construiu nenhum templo, e assim por diante. Então, o mais importante é o que eu construo por dentro. Né? Então, as escolhas pelo livre-arbítrio na experiência material é para desenvolver virtudes. Não é a quantidade de coisas que eu faço por fora, mas o quanto eu sinto por dentro. Se eu, com a obra, não estou dizendo que não é bom fazer muitas obras, claro que é bom, porque gera benefício, mas se eu, com a obra, eu consigo me iluminar, aí eu carrego isso comigo. Porque senão, eu vou ficar fazendo palestra para os outros e eu não aproveito. Né? E no mundo espiritual, o que vai ser contado não foi a quantidade de palestras que eu fiz, mas o quanto eu assimilei aquilo que eu falava para os outros. Né? E provei que assimilei fazendo. Exatamente. Exatamente. Né? Porque não adianta palavra se não tem ação, não é? Assim como Jesus já colocou várias vezes na sua trajetória. Perfeito. Perfeito. Tem uma história muito bonita de um conto, né? Um conto antigo que diz que um executivo norte-americano estava numa reunião e a babá do filho dele, um filho pequeno, né? Estava cuidando do filho e a babá ficou distraída e o filho entrou pela sala e atrapalhou o pai na reunião, que ficou até aborrecido, ficou agastado. E aí ele chamou a governanta, reprimiu a mulher, deu um sermão, né? Advertiu, alertou e pediu para ela que ele não queria ser mais importunado. E pegou um quebra-cabeça que tinha do menino e disse assim, olha, aqui é um quebra-cabeça. Aliás, pegou uma revista, cortou a revista para fazer um quebra-cabeça e disse assim, que era uma revista com um mapa dos Estados Unidos. Isso aqui é o mapa da América. Dê para ele agora e mande ele montar esse mapa. Ele não vai conseguir organizar esse mapa da América tão cedo e ele me deixa em paz. Depois de 5 minutos, o garoto voltou com tudo bonitinho. E aí ele ficou surpreso. Ele disse, o que é isso? Como é que você fez? Olhou para a babá, achando que a babá tinha ajudado o menino. A babá balançou a cabeça que não. Disse, foi fácil, papai. Sabe o que foi? Eu virei as folhas e eu percebi que o recorte do mapa, no outro lado da página que você cortou, tinha a cara de uma pessoa, de um homem. Então, quando eu consertei o homem, eu consertei a América. Então, esse é um símbolo muito bonito.
consertar o indivíduo para consertar o mundo, né? Porque Correto. a gente vive tentando tentativas do coletivo para o individual, né? E eu acho que esse tema Progresso dos Espíritos fala isso, né? Fala do esforço pessoal, fala das escolhas, fala dos avanços. Às vezes o avanço é penoso, é devagar. Nem todo mundo dá um salto quântico como deram Paulo de Tarso, Francisco de Assis. Se a gente conseguir, melhor para nós. Mas se a gente pelo menos conseguir, dentro daquilo que a gente sabe, dentro daquilo que a gente já tem discernimento, conseguir praticar aquilo que a gente já conhece, sem necessariamente se tornar santo, sem necessariamente se tornar santificado, iremos avançar bastante. Iremos aprimorar bastante. Sem fazer disso um processo de neurose, porque tem gente também que quer ser Bezerra de Menezes de um dia para a noite. Né? Quer tornar espírito evoluído em 24 horas. Não vai conseguir. Porque esses espíritos se tornaram o que foram com lutas em anos e às vezes até encarnações. A gente só vê o produto final e não vê quantas lágrimas eles derramaram, né? Quantas dores e quantos esforços eles tiveram. Quantos foram sacrificados, queimados vivos, sacrificados num esforço supremo e para chegar onde chegaram. Tem que passar pela forja, não tem jeito. Porque, para mim, o que mais penaliza o ser humano hoje, e eu acho que desde sempre, são duas coisas importantes. É o conhecimento, mas que eu saiba usar esse conhecimento desprezando tudo aquilo que não me interessa naquela caminhada. E me desprender de muitas coisas que às vezes eu considero como muito úteis ou difícil de realizar, me prende novamente às dificuldades com as quais eu vivo. À medida que eu consigo entender isso, vamos dizer assim, me vejo seguindo um objetivo e vou lutar com esse desprendimento para me melhorar, isso consegue transportar minha mente para um outro nível em que eu vou despertar o quê? O lado espiritual, que é tão necessário na vida da gente hoje. Eu vejo muita gente, quando a gente lê Vidas Vazias de Joana de Ângeles mesmo, a gente vê o que ali? É como se estivesse numa esteira rolante na academia, ando quilômetros, mas não saio do lugar. Então, ainda não assimilei isso verdadeiramente de dentro para fora, que é o despertar. Realmente é isso. Perfeito, perfeito, Ade, perfeito. Comentário que complementa, né, que desenvolve o que eu estava, inclusive, comentando. Excelente, excelente. Então, é um texto muito rico, né? É um texto que fala sobre a passagem pelo mal, e todo mal, os espíritos dizem, é uma forma de ignorância, né? Mas existe a ignorância, que é a ausência de conhecimento, e o mal, que é a atitude voltada para o mal. Em última análise, tudo é ignorância, é claro, né? Mas os espíritos fazem uma divergência do que é o caminho do mal, o caminho do bem, e o caminho da ignorância, que é a ausência ainda de discernimento. Porque, veja, existem também relatividades nas nossas ações, né? Por exemplo, o homem primitivo que matava o outro homem que comia carne crua é diferente de hoje, eu, no meu estágio atual, ser antropófago, né? Ser canibal. Então, a mesma atitude tem pesos diferentes do ponto de vista espiritual. E os espíritos avaliam isso, né? Avaliam essas condições diferentes. Então, aquilo que é adequado para uma criança, aquilo que é um comportamento tranquilo para uma criança, para um ser humano com 30, com 40 anos, pega mal. Então, tem atitudes do espírito nas suas fases mais primárias que não são negativas, são primitivas, que em nossa fase atual já é inadequado. Então, por exemplo, canibalismo é uma coisa que fez parte. Fez parte. Poligamia, sexo grupal. Tem gente que diz, o que você acha de sexo grupal? Isso é um horror. Isso não é horror, não. É apenas primitivo. A gente já passou por isso. A gente já transitou pela poliandria, pela poliginia, né? Poligamia masculina, poligamia feminina, porque teve o matriarcado e teve o patriarcado. Né? Então, orgias, a gente já passou por isso. Né? Já transitou por essa fase. Então, não é que seja para a gente se horrorizar, são estágios primitivos, né? Que foram
naturais em uma fase, mas já não se comportam mais, já não são mais adequados, né? Já estão superados. Entra o bom senso, que aí Paulo de Tarso tem aquela frase famosa, não é? Em que nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque à medida que eu cresço e desenvolvo em moralidade, tem certas coisas que não me é mais conveniente, eu não devo fazer. Mas não fazer porque aquilo não vai me causar uma dor ou algo parecido, mas que isso se tornou uma verdade para mim. E aí eu não faço mais. Perfeito. Perfeito. Tem uma coisa bacana de chamar a atenção aqui, eu sei que já estamos chegando no tempo, né, Ademir? O tempo é você que diz, porque aqui no Instagram, pelo menos, a gente já cansou de ficar 1h30, 2 horas, não é problema. Não que eu queira que você faça isso, mas não quero tomar seu tempo. Mas um pouco para lá ou para cá não vai fazer com que caia o Instagram. Normalmente não. Ah, que bom, que bom. Olha, eu tenho mais de 1 ano que eu não faço uma live no Instagram, tem muito tempo. Eu tenho feito as lives no YouTube, né? Então estou desatualizado, porque antes caía, né? Antes chegava. Caía, 1 hora cai. Atualmente tem dias de ficar, como sexta-feira eu tenho conversando com a doutrina, por exemplo, nós ficamos 2 horas, 1h30 conversando nesse mesmo processo. Olha. Então, mais as suas considerações, as suas finalizações, fique à vontade, não se preocupe. Ah, maravilha, maravilha. Está muito bom parar esse papo agora, né? Está muito bom para parar esse papo agora. Está muito bom, está muito bom. Espero que o pessoal que nos acompanha esteja também gostando, né? Quem quiser Com fazer certeza. alguma pergunta, alguma consideração. Está bem lúcido. Fique à vontade. Uhum. Tem até uma pessoa aqui. E é bonito quando. Pode falar. Perdão. As pessoas passarão por diversas funções nas reencarnações. Edson Santana que perguntou isso aqui. Perfeito. Sem dúvida, Edson, né? Edson. Uhum. Edson. Sem dúvida, Edson. Passaremos pelas diversas funções, porque se Adson Santana. Ou Adson. Tá, Adson. É porque eu li errado. Adson Santana. Perfeito, perfeito. Sem dúvida nenhuma passaremos, porque o espírito tem que desenvolver os variados valores, e se ele só reencarnasse num único papel, ele não alcançaria a plenitude que é típica do espírito puro. Por exemplo, quer ver uma coisa? Só para exemplificar. E isso Kardec tocou numa época problemática, uma época de preconceito, que era a questão igualdade de homem e de mulher, que hoje está na crista da onda, falar de igualdade de gênero, etc. Kardec abordou isso lá, lei de igualdade. Olha, na época que Kardec abordou, até a Igreja Católica considerava a mulher um ser sem alma. Né? Teve que canonizar a Joana d'Arc, Maria Santíssima, aí mudou. Mas, então a mulher é naturalmente considerada inferior. E é interessante porque Kardec pergunta, são os mesmos espíritos que reencarnam em corpos de homem e de mulher e vice-versa? E os espíritos respondem, sem dúvida nenhuma, porque o sexo só existe na organização material. E se, olha o que o espírito coloca, se o espírito só reencarnasse como homem, só saberia o que os homens sabem. Ou seja, quando o espírito reencarna no corpo masculino, e aqui eu não estou entrando no mérito e na discussão de orientação sexual, tá? Eu não vou entrar, eu estou falando em termos de experiência evolutiva, independente se a orientação sexual é homossexual, heterossexual, não vou entrar agora nesse tema. O espírito reencarna no corpo masculino, ele tem uma condição biológica, hormônios e também uma influência cultural que acaba convidando ele a desenvolver determinados valores específicos daquela experiência. Ao reencarnar no corpo feminino, em função dos hormônios, e isso não tem como a gente negar, eu conversava com uma pessoa que, inclusive, fez, e eu vi semelhante um depoimento de uma pessoa famosa que fez uma transição para um outro gênero, para um outro sexo, e ele falando, agora que eu estou tomando hormônios masculinos, agora eu entendo mais os homens, porque aquilo modificou o meu comportamento. Então, sem entrar no mérito dessa temática agora,
o espírito que reencarna no corpo feminino, em face dos hormônios, acaba sendo impelido a desenvolver outros valores, outras aptidões. Eu não estou dizendo aqui necessariamente de papéis estabelecidos de homem e de mulher, mas inevitavelmente o espírito acaba desenvolvendo aptidões específicas. Então, na feminilidade, na masculinidade, no papel de pai, no papel de filho. Por exemplo, se eu amo uma pessoa e essa pessoa, por exemplo, está reencarnado como minha esposa ou meu marido, se eu amo essa pessoa, imagine reencarnar com ela e ela voltar como filha minha, como minha mãe, ou seja, com vários papéis, e eu alterar esses papéis com ela. O amor vai ser muito maior. Porque se eu amo apenas no amor conjugal, o meu papel é apenas conjugal. Mas se eu amo aquele ser em vários papéis, o amor é maior, o amor se amplia, né? Sim. Então, deixa de ser limitador, né? Deixa de ser limitador. Porque o papel conjugal acaba, de alguma forma, fazendo a gente desenvolver. O amor é um só, o sentimento de amor é um só, mas se expressa de diferentes formas. Na vida, na relação amorosa, afetiva, conjugal, existem expressões que é próprio da conjugalidade. Diferente, por exemplo, do papel de pai e filho, que é um amor de cuidado, um amor de dedicação, um amor de orientação, de condução, né? Então, veja que a gente experimenta. Então, por exemplo, a função de subalterno, a função da modéstia, a função da vida simples, né? Desenvolve valores. A função de abundância, de recursos materiais, também convida a gente a desenvolver outros valores, né? Imagine, porque a gente pensa só em provação, Ade, a gente pensa em provação só a pobreza, a miséria, ser humilde. Mas Joana de Ângeles tem uma mensagem que vai dizer assim: é muito difícil ser humilde no poder. É muito difícil ser simples na riqueza. Quase sempre esse espírito depois volta na limitação, na pobreza e na escassez para desenvolver aquilo que ele não desenvolveu antes. Então é muito difícil ele ser humilde quando está na glória, no poder, né? Então esse convite é feito para a gente. No excesso, ou seja, no recurso material, eu treinar moderação, eu exercitar simplicidade, eu controlar os meus impulsos, né? Porque é fácil ser humilde também quando eu não tenho esse poder, né? É mais fácil, né? Mas também na experiência da simplicidade, não se revoltar, não cultivar o ressentimento com aqueles que têm uma vida material melhor do que a minha, que é muito comum também, a experiência do ressentimento, da inveja, né? Da competição, do despeito. O espírito, portanto, altera os papéis. Por quê? Porque ele precisa sintetizar a sabedoria de toda essa experiência. Então, em uma experiência, ele desenvolve valores científicos, em atividade profissional. Em outra área, ele vai desenvolver valores artísticos, culturais, e assim por diante. Então, e às vezes, determinadas tendências podem ficar adormecidas na encarnação para ele poder exercitar outras, para ele poder desenvolver outras, né? Isso é muito interessante, né? Então, a experiência que eu tive em uma área lá está dormindo no meu inconsciente agora, porque eu não me lembro, para eu desenvolver outra aptidão, né? Então, isso tem a ver com o progresso dos espíritos. E muito. E muito. Nesse exemplo que você deu agora, nós temos visto, porque a gente conversa muito com os mentores da nossa casa, Casa de Caridade e Coração de Maria. E uma das conversas, assim, que esclareceu bem isso que você colocou, é conversar com o preto velho, por exemplo. E ele dizer para nós: filho, as pessoas, às vezes, não querem nem que a gente compareça a um centro espírita, porque é um preto velho, acha que não tem sabedoria, que é um ser inferior, e uma série de coisas. E depois ele comentando, ele vai dizer que muitas das coisas que eles colocam, que eles fazem ou falam, tem a ver com as reencarnações anteriores também que eles tiveram. Como, por exemplo, ter sido médico, mas agora cuidar de ervas, por exemplo. Ervas, no fundo, também é remédio. Também é um princípio ativo que cura. E tantas outras coisas. Então, tantas situações
que remete a gente a um pensamento. Quando é que nós vamos poder ser espírito puro? O tempo é que vai dizer, porque cada um de nós vai amadurecer de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o nosso caminhar. Mas, para chegar a este nível, é preciso que nós conheçamos todo um universo que ainda está muito longe de chegarmos, pelo nosso distanciamento de conhecimento, de moralidade, etc., e que quando chegarmos a espíritos puros, nós tivemos que ter passado por todas essas experiências, tanto quanto sexo masculino quanto feminino. Porque eu vou ter aqui enaltecido nesse momento uma determinada tendência masculina de ser, de amparar, de cuidar de tal. No outro, se for feminino, vai desenvolver uma área que nós homens, hoje, encarnados, reencarnados, não temos como desenvolver esta área. Então, para chegar neste ponto é preciso isso. Então, para que essa vaidade, esse orgulho, e tudo isso que nós temos hoje? Por isso, aquela colocação que você fez há poucos minutos atrás, para mim é perfeita, no sentido de que nós só vamos conseguir alguma coisa quando nós nos vermos de verdade espíritos, e não como ser humano encarnado. Aí muda o nosso sentido dessa progressão aqui. Porque progredir não é ter, é ser antes de qualquer coisa. E isso muda toda a visão. Perfeita colocação, perfeita colocação. Porque às vezes a gente fica apegado à aparência, né? No caso em tela que você citou, imagine se eu não vou aceitar uma comunicação mediúnica porque o espírito, por exemplo, se apresenta com uma roupagem específica de uma encarnação, seja o caboclo, seja o preto velho, seja o médico, seja o sacerdote católico. É quase que um preconceito racial no além. Imagine, né? Que na verdade, no fundo, a rigor, o espírito não tem cor, né? Porque ele pode reencarnar tanto como branco, como negro, como índio. Exemplo, né? Publius Lentulus, né? Exatamente. 50 anos depois, nem como Nestório, um escravo negro. Exatamente. Bem lembrado, bem lembrado. O espírito não tem cor, não tem etnia, não tem raça. Ele pode reencarnar em múltiplas experiências. Então, eu não vou aceitar o depoimento de um espírito porque ele está na apresentação de uma das suas encarnações, que ele foi, por exemplo, escravo, que ele foi escravo negro, e aquilo deve ser reprochado, deve ser rejeitado por um preconceito nosso. É claro que não significa que, da mesma forma que todo padre católico no além é evoluído, não, tem padres católicos, é só você ver a libertação de André Luiz, Gregório foi um papa e estava numa região complicada. O fato de o espírito ter sido escravo na terra de Senzala não significa que todos são evoluídos. É claro que houve escravos perversos, né? Como houve senhores de engenho humanos, né? Mas você não aceitar uma informação mediúnica de um espírito porque você não aceita aquela apresentação, me parece uma discriminação, né? Mas desnecessária, né? Muito difícil isso. Muito difícil. O ideal seria a gente receber o conteúdo, né, Ade? A gente ficar atento pela moral elevada do conteúdo, né? Talvez por isso soframos tanto hoje em dia na sociedade, que ela está meio esgarçada, né? É um tecido esgarçado hoje, por conta disso, porque a gente olha muito a aparência, a gente julga as pessoas pelo que vê e não pelo que ele é. E isso muda muito o conceito que nós deveríamos ter das pessoas, e isso talvez mudasse como a sociedade iria se comportar, porque eu não estaria vendo, como diz assim, costumeiramente as pessoas dizem que o que mais denota quem você é o primeiro impulso, a primeira visão. Imagine você estar de frente com uma pessoa que está com esclerose múltipla, por exemplo, e você dizer, meu Deus, não quero nada com essa pessoa. E às vezes é um gênio, é uma capacidade intensa que está ali. Porque o que manda é o espírito, não é o corpo físico. Quando essa compreensão realmente ficar definitiva, as coisas vão mudar. A sociedade é outra. Será outra, com certeza. Porque é o que a gente carrega por dentro, né? O que a gente adquire por dentro. Então, é super interessante essa colocação, né? Esses esclarecimentos. Eu acho que a gente deve avaliar as comunicações mediúnicas, as informações espirituais, muito mais pelo conteúdo, né? E não pela apresentação do espírito
Se o espírito fala nagô ou fala alemão, é o estilo dele, né? Não tem nada de ruim nisso, né? Agora a gente vai atentar para o conteúdo, né? Existem espíritos que foram, por exemplo, sacerdotes católicos que estão apegados às suas mesquinharias e outros que são elevadíssimos, né? Então vai depender também do tipo, daquilo que o espírito vai abordar, né? Se o espírito, por exemplo, está me pedindo para, como médium, para encher a cara de cachaça, baixar o espírito através de estados alterados de consciência, é uma coisa. Mas se é um espírito nobre, um espírito evoluído, um espírito bom, que recomenda o bem e a caridade, por que eu não vou aceitar porque vem de um preto velho? Porque vem de um espírito que foi um africano e que fala nagô, ou que fala a sua idiosincrasia, né? Então, o espírito é mais ou menos evoluído, não é porque ele foi preto velho ou senhor de engenho, mas pela sua moral, né? Pelas virtudes que ele carrega, né? Porque senão a gente vai começar a estabelecer uma espécie de apartheid mediúnico, né? E muito complicado, né? Então, Bastante. tem uma pergunta aqui muito interessante, quando a pessoa colabora com interferência em abortar no início e depois se arrepender, e depois com outra mulher tem 2 filhos, o que ocorre na missão dele aqui no plano terreno da Terra? Ronaldo, né? Ronaldo Antônio de Jesus. Ronaldo, o aborto é uma situação muito delicada, é um drama muito sério, e eu digo isso em 2 vias aqui. Na via espiritual, porque a gente tem relatos sérios que o aborto é uma atitude sempre que causa repercussões negativas para a gente e para o outro, né? E eu posso até abordar isso sem o viés espiritual, só na minha área de atividade profissional, porque eu lido e atendo muitas vezes mulheres que praticaram aborto em algum momento da vida, e é sempre um drama na saúde mental. Sempre há uma marca ali. Eu atendo mulheres, por exemplo, que abortaram há 20 anos e contam todo ano o aniversário do filho que elas não tiveram. Atendo mulheres que abortaram mais de 10 vezes e que sonham com choro de criança até hoje. Então, o aborto é uma dinâmica, é uma experiência que em algum momento vai ser superado na Terra, e que vai ser colocado como peça de museu em algum momento, da mesma forma que hoje a gente lê os livros de história e lembra aqueles duelos de espada, que relativamente estão superados. Mas a pergunta é muito válida, porque um homem que colaborou com abortar em um relacionamento anterior, se casa e com agora uma mulher decide ter 2 filhos e se arrepende, esse homem está reparando o mal que fez. Esse homem está evoluindo. Porque na lei de Deus não há espaço para o castigo e a punição, mas para o aprendizado. Se o homem se arrependeu e se renovou, todo o bem que ele faz, ele se abriu à paternidade agora, dedica a seus filhos, todo o bem que ele faz vai anulando o mal que ele fez, que ele colaborou. E provavelmente esses filhos que ele recebe pode ser daquele espírito, aquele espírito que foi abortado. Certamente pode ser o mesmo espírito que voltou. Especialmente se aquele espírito abortado tinha vinculação com a figura paterna e que precisava reencarnar junto ao homem que se desvinculou daquela companheira, que está com outra companheira, mas que recebeu esse espírito ligado a esse sujeito do sexo masculino. Abrir-se ao amor, fazer todo o bem possível, que não necessariamente vai sofrer, vai ficar no umbral, vai ficar angustiado depois da morte. Não, não. Se abre ao amor, se faz todo o bem, pode se recuperar, trabalhar o mundo mental para superar a culpa, o sentimento de culpa que não resolve nada, que só atrapalha a gente, paralisa. Afinal, já foi feito, não dá para voltar atrás, mas pode ser reparado agora, pode ser corrigido. E ninguém que não passe na Terra que não tenha defeitos, que não tenha equívocos, que não tenha cometido deslize. Eu até digo, Ronaldo, todos que reencarnaram nesse planeta, todos erraram. A exceção só foi Jesus. Você pode pegar qualquer outra vida, Francisco de Assis, os vários santos tiveram momentos de equívoco. A única exceção é Jesus, porque Jesus já era puro, já era um espírito puro, pleno, né? Com exceção dele, todos os outros tiveram momentos de vacilações, né? Então, vale a pena arrepender-se e se abrir ao bem e decidir não fazer mais. Esse é o propósito da evolução, do progresso, da progressão dos espíritos, né? Com certeza, com certeza. Eu estou me lembrando aqui, você falando, e eu estou me lembrando também de um
quando a gente julga ou fala alguma coisa sobre o espírito e não quer a presença ou não quer receber, muitos médios acham que só pode receber espíritos evoluídos, coisa parecida. Quem é que pode dizer que um caboclo, por exemplo, que hoje ele se apresenta como caboclo, ele não foi um ser bastante evoluído numa reencarnação anterior? Mas, até por humildade, que é o caso do preto velho na maioria deles, prefere se apresentar desta forma para encobrir um pouco tudo aquilo que ele sabe ou que ele conhece, que ele não quer transmitir diretamente, até para não ofuscar, muitas vezes, o próprio com o qual está sendo dialogado alguma coisa. Um preto velho pode ter sido médico, pode ter sido engenheiro, um cientista, etc. Só que agora ele fez isso, um caboclo a mesma coisa. Como é que nós vamos perceber, então, o sentido real das coisas, quando nós entendermos que cada reencarnação vale como um diamante, uma faceta lapidada? E se eu não cumpro aquilo que eu vim fazer, cai naquilo que você falou tão bem há pouco. Eu vou estacionar. E eu não posso estacionar, porque tudo progride, eu vou ter que um dia voltar e refazer a caminhada. Por que não decidir agora, desde já, esta mudança, deixando as coisas que me prendem à matéria e buscar o espírito? Seria muito mais interessante. Muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Como diz aqui a Consul, né? Fundo moral. Exatamente, buscar o fundo moral das coisas. Né? Buscar o fundo moral. Allan Kardec, no capítulo Dissertações Espíritas de O Livro dos Médios, recebeu inúmeras comunicações apócrifas assinadas por Joana d'Arc, Chateaubriand, Napoleão Bonaparte, São Vicente de Paulo, e que eram comunicações que ele percebeu que eram apócrifas, ou seja, falsas, por conta do conteúdo moral. Porque no meio daquele palavreado todo, muitas vezes tinha um conteúdo moral negativo, um conteúdo moral que induzia a pessoa a uma contemplação de idolatria, que não estimulava as pessoas a melhorarem como sujeitos. Então, se o espírito, seja o médico alemão, o preto velho brasileiro, o sacerdote católico romano, fala em torno da moral, do bem, é aí que a gente vai se ater. Você disse muito bem, Ade. Até porque aquela é uma aparência de uma encarnação. Né? O espírito não é sacerdote, como não é preto velho. Ele foi sacerdote, ele foi preto velho em uma encarnação. Ele é a soma dessas experiências. Ele é a síntese de todo esse processo. E que ele pode escolher aparecer, como você disse, com essa ou aquela apresentação. Então, a gente vai notar o seguinte, o conteúdo moral, na sua linguagem. Né? Quando eu falo linguagem aqui, não é necessariamente a linguagem intelectual. É aquilo que ele convida Sim. nas suas mensagens, né? É que a gente vai se ater. Né? Se ater. Então, sem dúvida nenhuma, esse comentário seu foi muito feliz, né? E que as pessoas estão perguntando bastante, né, Ade? Ou melhor, colocando algumas coisas, né? Estão curiosos. Fecrepe, saudade das sextas-feiras na FES com sua palestra de música de Armando Luiz. Armando Luiz, eu tô toda terça-feira, viu? Tô toda terça-feira lá no canal lá da FES, eu sou responsável pelas palestras de lá desde o ano passado. Toda terça-feira eu faço a live lá de doutrinária, né? Como vocês fazem aqui às quintas-feiras, né? E ele perguntou também o que você acha dos livros de Robson Pinheiro. Infelizmente eu não conheço esse autor, então fica difícil eu emitir algum comentário, alguma consideração, né? Mas esse tema de progresso dos espíritos, de progressão dos espíritos, é um tema super rico, né, Ade? Porque a gente tem vários caminhos, né? Porque fala, no fundo, fala sobre o nosso aprimoramento interno, né? O nosso, como diz Humberto de Campos Espírito por Chico Xavier no livro A Boa Nova, né? A obra divina no coração do homem, né? O reino dos céus é a obra divina no coração do homem, né? Um abraço, Cida. Cida é uma palestrante querida, colega aí de atividade espírita. É sempre bom vê-la. Então, na verdade, é o aprimoramento do coração humano, né? O aprimoramento interior. E é uma coisa que você estava falando quando você se referia à aparência do desencarnado, Ade, e eu vou estender esse conceito também para os encarnados. Por exemplo, na minha tarefa de palestrante, é muito comum, porque a mensagem do Cristo, minha esposa sempre fala isso, né?
Porque tem gente que chega e fica deslumbrado e diz, ó, como ele é lindo. E aí minha esposa disse assim, vai conviver para você ver como é que é no dia a dia. Porque a mensagem do Cristo é sedutora. Vou usar um termo bem humano. A mensagem do Cristo é sedutora. Então, quando a gente vê alguém falando daquela mensagem tão sedutora, a gente se sente seduzido. E a gente começa a achar que a pessoa que está falando é aquilo. Mas não é. O mensageiro é uma coisa, a mensagem é outra. O mensageiro é alguém que está se esforçando por praticar, como todo mundo. Né? Tá se esforçando. Alguns mais, outros menos, alguns com mais virtude, outros com mais limitações, mas todos nós estamos tentando. E é muito comum a gente confundir. Como o palestrante está falando aquelas coisas bonitas, a gente começa a olhar ele e achar que ele é tudo aquilo. Ele só está reproduzindo. O palestrante, às vezes, o que ele tem, na verdade, às vezes o palestrante só tem... Às vezes ele nem tem mais estudo do que os outros. Muitas vezes a gente está aqui conversando e tem alguém no público que conhece a doutrina mais do que eu. O que, na verdade, o palestrante tem, às vezes, é uma facilidade de comunicação, de transmitir esse conhecimento, porque estudou, porque leu e transmite. Né? Então ele reproduz o conhecimento. Né? E, claro, aqueles que são sinceros tentam praticar, colocar ali. Mas é muito comum a gente ficar apegado à aparência e estabelecer um critério de espiritualidade a partir dessas aparências. Né? Isso não é o progresso dos espíritos. O progresso dos espíritos é aquilo que eu faço por dentro. E isso ninguém vê. Não tem aplauso. Não tem o olho, não tem curtida, não tem validação por fora. As lutas que eu travo dentro de mim, só eu sei. E que bom que só eu sei, porque aí ninguém fica vendo a quantidade de sombras que eu ainda carrego, né? Os demônios que eu ainda trago, né? Porque senão ia ser uma invasão de privacidade também, né? Então é mais ou menos isso, né? O progresso dos espíritos. Então, eu acho que estou me alongando demais, né, Ade? Vamos para as considerações finais aí. Não pode mais não. Com você dá para conversar muitas horas, eu acho. Eu gostaria de agradecer a Casa de Caridade Coração de Maria, na pessoa de você, Ade, que ficou aí como mestre de cerimônias e anfitrião da casa, que me deixou tão à vontade. E em seu nome, eu cumprimento todo o pessoal dessa casa, que eu tenho o prazer de conhecer nesse caráter virtual, e oxalá que no futuro eu possa conhecer em caráter presencial, que eu possa me fazer presente aí na casa, quem sabe depois do período aí da pandemia eu me faça presente, né? Para mim, isso daqui não é um trabalho, sem nenhum tipo de falsa modéstia, isso daqui não é um trabalho para mim. Aqui é um prazer, é um lazer que eu estou fazendo, porque falar da doutrina espírita não é apenas um prazer, um lazer, mas é uma honra também, porque à medida que eu falo dessas coisas tão bacanas, eu estou pensando sobre elas, então aquilo me melhora, me causa bem-estar, me traz benefícios, né? Então eu me sinto honrado e me sinto gratificado por um convite como esse, por ser tão bem acolhido por vocês, né? Quero aqui destacar a paciência de Márcia, porque Márcia teve muita paciência comigo, né? Propôs uma série de datas, eu não consegui encaixar, porque dia de hoje eu fico no consultório até tarde, né? E às vezes é difícil eu encaixar algum horário de atividade doutrinária, dia de quinta-feira, dia de semana, né? Até porque eu já pego 3 lives semanais praticamente, toda semana 3 lives semanais são minhas, né? No Raciocínios Espíritas e no canal da Face. Então, os outros dias eu fico até tarde na atividade profissional, porque eu preciso pagar a conta também, né? Então, mas eu quero agradecer, mencionar essa paciência e a tolerância da Márcia, que soube me esperar e teve muita compreensão. E que bom que a gente conseguiu esse horário, estarmos aqui juntos, né? Falar de um tema tão palpitante que diz respeito a todos nós, né? Quem acha que não está evoluindo, ou quem acha que a evolução não é importante, é imprescindível atentar para isso, porque eu diria que o processo evolutivo é aquilo que a doutrina espírita tem de mais diferencial. Reencarnação é consequência do processo evolutivo. E quero concluir o meu comentário citando
a expressão de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 1 a 12, né? O diálogo memorável que só está no evangelista João, no chamado evangelho não sinótico, no evangelho místico do discípulo amado, né? Aquele diálogo com Nicodemos, em que Jesus inicialmente diz: em verdade vos digo, é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. E mais tarde, quando Nicodemos contra-argumenta a ele, quando Nicodemos redargue a ele e questiona a respeito daquele nascer, ele diz: em verdade vos digo, e não te duvides, que é necessário nascer da carne e do espírito para entrar no reino dos céus. O diálogo passa despercebido de muita gente. O diálogo começa com ver o reino dos céus. Ver o reino dos céus é uma coisa, ou seja, com a experiência do dia a dia eu amadurecer, porque mesmo que você não queira evoluir, se você ficar no corpo, você vai envelhecer, você vai passar por vicissitudes da vida material, vai ter que cumprir horários, vai ter que atritar nos relacionamentos. Então, alguma coisa você vai crescer com isso. Ver o reino dos céus é isso. É ganhar experiência e visualizar o que é o reino dos céus, que é a plenitude, né? O que é a plenitude que a gente pode alcançar. Agora, para entrar no reino dos céus, para entrar, não é necessário só nascer de novo, mas nascer da carne e nascer do espírito. Reencarnar é uma coisa, mas evoluir, melhorar-se através da reencarnação é nascer do espírito. Só assim a gente entra no reino dos céus. Nesse diálogo impressionante. Por isso que Jesus culmina dizendo: se eu vos falo das coisas da terra e não compreendes, como compreendereis a mim quando eu vos falar das coisas do céu? Porque a reencarnação é um processo biológico, mas a evolução do espírito vai além da carne, né? E que é o tema nosso de progresso dos espíritos, né? Então, muito obrigado, Ade, obrigado a todos vocês, aos amigos que nos acompanham, né? E me coloco à disposição para uma próxima oportunidade, um próximo momento. É sempre bom estar aqui com vocês. Eu agradeço por tudo. Já está convidado para uma próxima, com certeza. Só é agora questão de agenda. Mas eu queria lhe perguntar, dia de sexta-feira você teria tempo para um diálogo assim, que é um bate-papo, é o Conversando com a Doutrina, que começa às 20h30. E aí pode durar 1h30, 1 hora, e a gente falar sobre um tema e conversarmos como estamos fazendo agora. Se você puder, a gente agenda mais para frente, que eu sei que sua agenda é bem cheia, carregada, mas vamos achar um espaço para isso. Será bem-vindo esse papo. Vamos sim. Claro, será um prazer. Eu queria também agradecer a várias pessoas que estão representando os centros espíritas, que estão assistindo a live também, o Filomeno de Miranda e tantas outras que eu vi. Passou muito rápido, não dá para a gente ver tudo, porque senão perdemos a concentração. Agradecer a todos pela presença. Gostaria de pedir, neste momento, por 2 pessoas que estão com problemas muito sérios, já que estamos envolvidos numa energia de amor, para Miriam de Lima e Silva, que está em coma no EMEC, em Feira de Santana, na UTI 5, está com um problema bem sério, e Dulce Assis da Silva, também de Feira de Santana, é uma senhora já bastante de uma certa idade, que não está respondendo a questionamentos. Não que ela esteja fora do seu padrão de normalidade, mas algo está impedindo que ela dialogue, converse e tal. E as pessoas estão muito preocupadas. Que nós possamos desprender de nós algum amor, algum carinho, algum afeto, para que essas 2 pessoas, irmãs nossas, em espírito, possa melhorar e sair da sua condição do momento. Agradecer ao nosso querido por tudo que nos ensinou na noite de hoje. Foi muito bom, gostei muito. Agradecer àqueles que nos acompanharam até agora, que de alguma forma participaram fazendo vários questionamentos, isso é muito bom. Isso é sinal de que prestaram bem atenção, que gostaram do que ouviram, isso é ótimo.
E vamos fazer uma prece para a gente encerrar essa atividade. Amado Jesus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos tão belos de ensinamentos, de retirada de dúvidas, em muitos casos, mas principalmente por nos orientar que caminho seguir. E que esse caminho seja sempre o do bem, o do sacrifício de si mesmo, em busca da sua libertação, o envolvimento com energias amorosas, bondosas, que nos promova o crescimento enquanto espírito que somos, passando pela Terra através de um corpo físico. Que possamos nos desprender verdadeiramente dessa matéria densa, vivenciando-a, mas como aprimoramento. E assim que a evolução chegue pouco a pouco, como deve ser, mas de forma constante. Que sejamos perseverantes na busca desta luz que é Jesus, desse conhecimento que liberta a consciência. E assim, mais uma vez, agradecidos pela família que temos, pelos amigos, pelo trabalho, pela nossa casa, nosso cantinho querido que todos veneram, mas que nunca esqueçamos de que tem sempre alguém a necessitar de uma palavra, de um olhar amoroso, de um simples aperto de mão, mas que transmute a energia do amor. Assim te dizemos, Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. Muita paz, que Jesus te abençoe. Obrigado, Dei. Muita paz a todos. Um abraço a todos. Boa sorte, gente.